Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa escola bíblica dominical, para a honra e glória do Senhor. Vamos continuar aqui na lição 6 da nossa revistinha. Se você tiver com ela aí, já pode ir pegando. Já abra na página 39, que hoje a gente vai falar sobre a autoridade suprema do Evangelho de Cristo, certo? Mas antes da gente começar, vamos orar. Te convido aí a fechar seus olhos, aí na sua casa mesmo. Feche seus olhos, se conecte com Deus e vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido e soberano, nós te damos graça, meu Pai, porque nós podemos receber a Tua Palavra, nós podemos apreciar a Tua Palavra, nós somos alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, vai à frente dessa EBD, conduz-nos, Espírito Santo de Deus, nós te chamamos, vai à frente, me usa, que seja feita a Tua Palavra, fala a Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, faz com que a gente aprenda cada dia mais da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, amém, graças a Deus. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre a autoridade suprema do Evangelho de Cristo, certo? Mas antes da gente falar sobre o Evangelho, a autoridade suprema do Evangelho de Cristo, a gente tem que começar pelo básico, pela base, pelo fundamento. O que é Evangelho? Você sabe o que é Evangelho? Pense aí, antes de você responder, o que é Evangelho para você? A gente aqui na própria revistinha, quando a gente vai lá na palavra introdutória, a gente vê o conceito de evangelho, certo? Evangelho é ou são as boas novas. Essa palavra vem do grego, certo? É do grego euangelion. Amém? Então, o evangelho significa boas novas ou boa mensagem. Amém? Então, primeiro a gente tem que saber que o Evangelho não se prega sozinho, certo? De antemão, a gente precisa de uma pessoa para pregar, amém? Então, a gente já parte desse princípio, aquela regrinha básica lá de redação que todos nós aprendemos na escola. Existe um emissor, um receptor e existe a mensagem, certo? E qual é a mensagem que a gente está pregando, certo? Nós somos os emissores da palavra de Cristo. Eu já adianto isso aqui para você, a gente vai abordar um pouquinho essa questão mais na frente, mas eu já adianto que nós somos os emissores da mensagem, das boas novas de Cristo. Amém ou não amém? Certo? Então, que a gente já parta desse princípio. Essas boas novas não são pregadas sozinhas. A gente tem que ser usado, nós somos os pregadores dessa mensagem, dessas boas novas, dessa boa mensagem, que é Cristo Jesus. Certo? Amém? Então vamos lá. Então eu já adiantei aqui, mas o que seriam essas boas novas? Essas boas novas seriam Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que veio à terra, aquele que é Deus e que veio à terra para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados. Irmão Mateus, mas Cristo, a gente vai tratar isso mais à frente. Cristo, ele veio para salvar a humanidade, correto, mas ele veio e o sacrifício dele lá na cruz é útil àquele que o recebe, certo? Ele está disponível, o sacrifício foi por toda a humanidade, a gente vai tratar lá na frente, mas é só para aqueles que o recebem, certo, meus irmãos? Então, as boas novas, quando a gente fala sobre boas novas, as boas novas têm um único ator, que é Cristo Jesus, certo? Amém? Então, Cristo, a gente fique com isso na mente, que a nossa Bíblia, a
nossa Bíblia, que está aqui, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da palavra de Deus, certo? Mesmo em Antigo Testamento, Novo Testamento, Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o centro da palavra de Deus, tá bom? Então, ele é a palavra verdadeira, certo? Palavra verdadeira, ele traz a verdade, amém? Então, que fiquemos com isso gravado, com essa mensagem gravada no nosso coração, nas nossas mentes, certo? E partindo desse princípio, a gente vê aqui na revistinha que trata de algumas boas novas. Por exemplo, a boa nova da verdade, no item 1, a gente vê a boa nova do reino, certo? E lá no item 3 a gente vê a autoridade do evangelho hoje, amém? Então vamos, basicamente aqui, falar sobre a boa nova do reino, que... Corta isso aí, viu, pastor Cris? Esse espaço de tempo aí. Então a gente vai falar sobre a boa nova do reino e boa nova da salvação, porque a gente tem que ter em mente que a boa nova que Cristo veio trazer foi a boa nova do reino, para que a gente tenha ciência que a nossa morada aqui nessa terra é passageira, certo? A própria palavra de Deus fala lá em Salmos que nós somos peregrinos nessa terra, certo? Então, Cristo veio para nos mostrar que nós temos uma morada, todo aquele que nele crê tem uma morada nos céus, certo? E ele quer, aqui na terra, implantar o reino dele nos nossos corações, amém? Então ele veio para nos falar sobre as boas novas do reino e o principal, que são as boas novas da salvação, amém? A gente tem que pregar isso aqui. A gente falou lá no começo que o evangelho significa boas novas, e muita gente se diz evangélico. Aí eu te pergunto, você tem sido um pregador das boas novas de Cristo? Você pense consigo mesmo, você está usando todas as ferramentas para pregar o evangelho de Cristo? Porque, como eu falei lá no início, todos nós temos a obrigação, todos nós somos pregadores da mensagem de Cristo, das boas novas de Cristo, amém? Então, o pregador, o evangelista da mensagem de Cristo não é só aquele que está no altar com o microfone. Todos nós somos, meus irmãos, todos nós devemos ser os mensageiros da palavra de Cristo, certo? Então não precisamos de microfone, de altar. Deus usa a todos nós. Lógico que ele usa uns para pastor, a própria Bíblia diz isso, uns ele escolheu para pastores, para profetas, para apóstolos, certo? Mas de um modo geral, todos nós devemos pregar a mensagem de Cristo. Eu costumo bater isso na tecla lá nas nossas EBDs. Quem me conhece sabe, quem frequenta a EBD do Turu sabe que eu costumo bater muito nisso. Todos nós temos que pregar a palavra de Cristo, seja no Instagram, numa rede social, no Twitter, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja para um parente nosso. Devemos pregar a tempo e a fora de tempo, certo? Amém? Então, essa é uma das mensagens que Cristo veio trazer, senão a principal, que é o evangelho da salvação, certo? Ele veio a esse mundo para nos salvar, para nos remir, para nos justificar, e ele tem interesse em salvar a todos, mas isso vai de cada um, amém?
Então ele tem o interesse de salvar todos, mas a gente sabe que não serão todos que serão salvos, certo? Então aquele que aceitar Jesus, que se arrepender, verdadeiramente será justificado e poderá ir continuar, e aquele que continuar no caminho do Senhor, após isso, pode ter a certeza que está justificado e que será salvo, certo, meus irmãos? Então, Cristo Jesus veio à terra para pregar essa boa nova, e essa boa nova tem autoridade. Como é que isso é manifestado? É manifestado através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que derrama o poder, a unção para que a gente pregue com poder a palavra de Deus, certo? Então, que a gente busque cada dia mais. É importante isso. A gente não vai de nós para nós mesmos, a gente não tem esse poder. Quem dá esse poder, quem derrama essa unção é o Espírito Santo. Então, clame o Espírito Santo, peça a Ele, pede: Espírito Santo, me ajuda, derrama a tua unção na minha vida, faz com que eu seja um pregador da tua palavra, faz com que eu seja um mensageiro das boas novas de Cristo, que a gente possa ser usado para ganhar almas para Jesus. Meus irmãos, se a gente está aqui, se você está acompanhando essa EBD, possivelmente você já entregou sua vida para Jesus. Mas se não, entregue sua vida para Jesus, já digo de antemão, entregue sua vida para Jesus, fale com o Espírito Santo trabalha na minha vida, faz a tua boa obra na minha vida, certo? Então essa é a mensagem, essa é o papel de um cristão nesse mundo, é falar da mensagem de Cristo. A gente, quando fala de a autoridade do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é esse, é trazer o arrependimento, é trazer a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus traga o arrependimento às pessoas que estão aí nesse mundo, certo? A gente não pode parar, nós fomos comissionados para isso. Deus conta conosco, certo? O Evangelho de Cristo tem que ser pregado. Ele não pode parar, ele não para, na verdade. Então, Jesus conta conosco, Jesus conta comigo, conta com você para pregar a palavra de Cristo, a palavra da salvação, a chamada ao arrependimento, amém? Então, eu te digo que faça isso, onde você tiver oportunidade, faça isso, pregue a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para que você seja aquele crente chato, crente que na verdade faz atrapalhar, não. Pregue a palavra no momento certo e apropriado, que o Espírito Santo vai te dar o direcionamento, certo? Você vai ter o discernimento para saber a hora em que você deve pregar ou não. Muitas pessoas, assim como eu, assim como você, muitas pessoas estão aí precisando dessa palavra, amém? Então pregue a palavra. A Bíblia diz que a gente deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então não cesse de pregar, use todas as ferramentas que estão à sua disposição. Assim como você possivelmente já recebeu a Jesus, muita gente precisa receber a Jesus, precisa obter a salvação, amém? Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. A gente tem que falar também que a Igreja de Cristo, a gente já segue aqui para o item 3, isso que trata sobre a autoridade do Evangelho hoje. Meus irmãos, o Evangelho tem poder desde o Gênesis até hoje, ele nunca perdeu o poder, que é inerente a ele, que é exercido através do Espírito Santo, certo? Então, a Igreja de Cristo é um instrumento para disseminar as boas novas, como eu estava falando aqui com você. Nós temos esse comissionamento, nós temos essa obrigação, certo? A Bíblia diz lá em João 15 que a gente tem que frutificar é isso, é falar da palavra de Cristo para os nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais, nossos parentes. A gente tem essa obrigação, então a gente tem que frutificar.
Lá em João 15, depois você dá uma olhada, é uma obrigação que todos nós temos, certo? Então, a igreja que trabalha em unidade, certo? A igreja unida tem esse mistério de pregar, de ser um instrumento para disseminar as boas novas. Como eu comecei falando, o evangelho ele não se autoproclama, ele precisa de pessoas que preguem para outras pessoas que não conhecem, porque assim como eu, assim como você, um dia nós não conhecíamos a Jesus, certo? E uma pessoa foi lá, nos apresentou Jesus, nós ouvimos a palavra, nós abrimos o nosso coração para Deus e para a honra e glória do Senhor, hoje nós aceitamos Jesus, hoje nós temos a certeza da nossa salvação, nós estamos no caminho reto, certo? Então muitas pessoas também precisam disso. Então a igreja tem esse papel importante nesse sentido, certo? Então que a gente saiba trabalhar nesse sentido como igreja unida, como uma igreja que age em unidade, certo, meus irmãos? Hoje nós não estamos congregando como a gente congregava, porque há uma situação de pandemia aí, mas a gente não deixou de pregar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a mensagem da salvação, entendeu? Então a gente tem que fazer isso, como a Bíblia diz, tempo fora de tempo. Então receba essa palavra, saiba que você é útil para Deus, Deus conta contigo, certo? Que a gente saiba que esse evangelho de Cristo tem poder, tem autoridade. Cristo veio para pregar a verdade, certo? Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que abriu o coração, porque Deus não é um arrombador. Quem é arrombador é o inimigo das nossas almas, mas Deus é um gentleman, ele é educado, ele só entra quando a gente abre a porta do nosso coração para ele. Então, abra a porta. Se você que está assistindo essa EBD ainda não aceitou Jesus, não conhece a Jesus, abra a porta e deixe Jesus fazer a boa obra na sua vida, que você vai ver que vai ser a melhor coisa da sua vida. Amém? Então, chame o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo te ajudar nesse sentido. Amém, meus irmãos? Então, que a igreja, que você saiba que a igreja de Cristo tem esse papel. A igreja de Cristo tem o papel de levar essa mensagem a todos os rincões desse mundo, desse Brasil. Amém? E para finalizar, meus irmãos, eu queria concluir aqui com vocês. Eu te chamo aqui a dar uma olhada na conclusão. É uma questão muito, muito interessante que a gente tem que ter guardado nos nossos corações. Veja só, diz lá que o verdadeiro evangelho anuncia a graça oferecida por Deus, disponível a todos, certo? O que a gente deve... É uma questão que eu falei aqui já com vocês. O verdadeiro evangelho, ele anuncia a graça que é derramada dia após dia nas nossas vidas. Se hoje a gente acordou com saúde, foi porque a graça de Deus veio nas nossas vidas. Se hoje a gente está de pé, está bem, é porque a graça de Deus veio nas nossas vidas. Então essa graça é oferecida por Deus para todos. Jesus morreu para todos, mas nem todos vão usufruir dessa graça, porque muitas pessoas não aceitam Jesus. Então a graça, ela está disponível, como está aqui na revistinha, ela está disponível para todos, mas somente aquele que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador poderá obter essa graça, obter a graça da salvação, a graça que foi derramada naquela cruz. Então, meus irmãos, essa graça, ela está disponível. Como a gente ouve muito aí, a porta é estreita, mas está aberta, entendeu? A gente tem
tenha disposição. Deus, ainda é tempo de sermos beneficiados com essa graça. Então que a gente busque o único, que é o Jesus Cristo de Nazaré, Ele que veio a essa terra e pagou um alto preço por todos nós, enquanto todos nós ainda éramos pecadores e afastados de Deus. A gente não prega religião, a gente prega Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o único capaz de nos religar. A palavra religião vem do latim religare. Então a gente não precisa de religião, a gente precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus porque Ele é o único suficiente e capaz de nos religar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, que a gente saiba, que a gente pregue esse Evangelho. Deus conta conosco, eu já falei isso, mas reafirmo, Deus conta com cada um de nós, para que a gente pregue a todo tempo a mensagem do amor, a mensagem ao arrependimento, a mensagem das boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Então, que você receba essa palavra, que você saiba que o Evangelho tem essa autoridade, certo? Que o Evangelho de Cristo, o Evangelho das boas novas tem essa autoridade, e receba, aceite Jesus, continue firme, porque o nosso galardão está guardado, a nossa recompensa está guardada, e aquele que perseverar vai obter a salvação eterna. Então, fique com essa mensagem. Eu espero que você tenha recebido aí no seu coração e que você entenda que o Evangelho de Cristo tem poder. Amém? Deus te abençoe e fique com Deus.